Olá, seguidores de O Liberal. Eu sou Camila Guimarães, repórter aqui do Grupo de Liberal, e a gente vai estar conversando hoje sobre aposentadoria ou benefícios por transtornos mentais, transtorno de ansiedade e outros. Eu estou na companhia aqui do advogado previdenciário Tiago Absolão e do psicólogo Fernando Santos. Boa tarde a vocês, tudo bom? Agradeço também a parceria, e por vocês estarem aqui com a gente hoje. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Thiago. Para mim é um prazer estar aqui e poder contribuir. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite também. Eu queria começar falando com o Fernando, a princípio, para a gente entender que tipo de transtorno mental pode ser tão grave a ponto de ser incapacitante e as pessoas virem a ter o benefício de uma aposentadoria ou ter o direito, na verdade, a uma aposentadoria. Que tipo de transtorno a gente pode estar falando que seja tão grave a esse ponto? Quando a gente fala de transtornos mentais, a gente tem, por exemplo, dentro do Manual Estatístico Diagnóstico, algumas categorias. Mas eu preciso dizer também que a ansiedade é um sentimento natural, ou seja, a gente já nasce com ela. Assim como a alegria, assim como a tristeza, é um sentimento que é inerente à existência humana. No entanto, diferente de outros sentimentos, a experiência da ansiedade pode ser muito dolorosa. E por conta disso, a gente tende a evitar, tende a ignorar esse sentimento e aí vai jogando para debaixo do tapete. Quando isso acontece com muita frequência, pode ser que a gente venha desenvolver o que a gente chama de transtornos de ansiedade. É quando aquela ansiedade já está muito grande, muito excessiva e começa a interferir no dia a dia da pessoa. Ou seja, a pessoa fica muito mais estressada, muito mais irritada, com os sentimentos muitas vezes de culpa. E quando a gente fala de transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, tudo e qualquer coisa pode ser um gatilho para despertar aquela ansiedade. A gente tem algumas ansiedades que são bem mais específicas, como, por exemplo, ansiedade por separação. Temos algumas fobias específicas, como aranhas, cobras, enfim. Só que na ansiedade generalizada, qualquer coisa pode ser um gatilho. E a pessoa tem uma sensação de realmente de perda de controle total, onde ela se vê ali indefesa, muitas vezes sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. É como se ela ficasse sem chão. Então, tudo isso vai prejudicando no dia a dia da pessoa. E pode chegar a ser incapacitante a ponto de ela não poder mais trabalhar? Sim. Dependendo do caso, a gente sabe hoje que os transtornos mentais carregam consigo muitos estigmas. Então, ter acesso ao tratamento hoje não é tão difícil. Hoje já tem muito mais facilidade, só que a gente ainda vê muito preconceito. Quando a gente fala de ir ao psicólogo, mas por que ir ao psicólogo? Você está ficando doido? Não precisa disso não. Então tem todo esse estigma social ainda em cima dos transtornos mentais. E tudo isso colabora para essa ansiedade não ser tratada, não ser cuidada. E quando isso não acontece, ela sim se torna incapacitante. Aí para o trabalho, por exemplo, Tiago, que tipo de sinais ou o que é levado em conta, na verdade, para considerar que aquele funcionário, aquela pessoa não tem mais a capacidade de exercer o seu trabalho? Certo. Primeiro é importante esclarecer que muitas das vezes essa incapacidade ela não é visível para quem está de fora. Muitas das vezes sabe quem está passando. Então, certo. Primeiro ponto, é importante a pessoa ela ter um acompanhamento médico especializado para ali definir que ela tem um problema realmente, uma incapacidade mental. E a partir daí verificar o contexto de trabalho que essa pessoa está inserida e ver a partir de que ponto que essa incapacidade mental vai interferir no trabalho dela, a ponto de ela não conseguir mais exercer. Mas assim, é preciso que o motivo, a causa da ansiedade ou de outro transtorno esteja ligado ao trabalho ou não necessariamente? A pessoa pode ter outros gatilhos, outras causas relacionadas, mas de certa forma vai impactar no trabalho e já estaria valendo. Não necessariamente precisa estar ligado ao ambiente e ao trabalho em si. A pessoa ela pode ter esse problema fora desse contexto, e sofrer as consequências dentro do problema, dentro do ambiente de trabalho, que passa a ser um problema. E como é essa questão de laudo, de exames, por exemplo, o que é preciso uma pessoa que já percebe que ela tem ansiedade ou outro transtorno ir atrás? Ela precisa fazer algum exame, consulta? O que ela precisa para poder dar entrada numa aposentadoria ou para se encontrar dentro desse laudo? Ela precisa, primeiramente, de uma avaliação, como o Thiago falou, de uma avaliação especializada, tanto do psicólogo quanto de um psiquiatra,
né? Dentro da psicologia, a gente vai fazer uma avaliação psicológica para estar medindo a gravidade desses sintomas, a frequência deles e a intensidade, né? Fechando esse processo de avaliação psicológica, a gente tem um laudo que pode ser utilizado para dar entrada. E aí o que vem também colaborar, né, nesse sentido desse processo de avaliação é o laudo do psiquiatra, que também é muito importante, né? São avaliações distintas, mas com um único objetivo. Difere dos processos, por exemplo, de aposentadoria por invalidez física? Ou no que é parecido ou no que é diferente? Olha, em tese não deveria ter uma diferença muito grande nesse deferimento ou não do benefício. Mas na prática, às vezes a gente consegue visualizar que sim, tem uma diferença. Por justamente aquilo que eu falei, às vezes não é possível visualizar o que a pessoa está passando internamente. E qual seria o passo a passo, assim, para a pessoa conseguir um benefício, ou mesmo aposentadoria mesmo, por invalidez, por ansiedade ou depressão ou transtorno mental? Tá, como já foi falado, é importante lá ter um laudo bem detalhado, explicando o que essa pessoa tem, né? Se possível, quais recomendações médicas do que fazer em relação ao que a pessoa tem. Também é importante ter ali o RQL do médico, a CID, né, a Classificação Internacional da Doença, o número, tudo ali certinho. A data também é uma questão muito importante. Uma letra legível também é outro ponto muito importante para demonstrar que a pessoa tem aquele problema. Com esse laudo especializado, pode-se dar entrada do benefício no INSS, pode ser a pessoa comparecendo a uma agência física, ou ligando no número 135, ou entrando no próprio site lá do INSS também consegue fazer esse pedido. Ali, depois desse pedido, vai ser feita uma perícia médica com o médico do INSS, para verificar se realmente a pessoa está incapacitada para o trabalho, total ou parcialmente, temporariamente ou definitivamente. É possível que a pessoa ela consiga a aposentadoria de primeira, ou ela provavelmente vai passar por processos de licenças, né, um afastamento? Qual é o processo, assim? Hoje é possível a pessoa conseguir a aposentadoria de primeira, né? Vai depender muito da gravidade do problema. Isso quem vai dizer vai ser o laudo especializado, né? E a perícia médica também do INSS. Então não é necessariamente a pessoa passar por por exemplo, um auxílio-doença anterior para depois entrar com a aposentadoria por invalidez. Não, pode ser direto. Quando a gente também fala de aposentadoria por invalidez, também tomando por base, né, o exemplo das invalidez físicas, a gente imagina que numa condição física ela é irreversível. No caso da saúde mental, ela pode vir a ser reversível? Em alguns casos, sim, né? Se seguir o tratamento adequado, manter o tratamento é muito importante. Quando a gente fala, por exemplo, de ansiedade generalizada, a gente vê que é uma doença crônica. Crônica no sentido de que vai precisar de um cuidado contínuo, né? Então, passei, por exemplo, 6 meses de terapia, usando a medicação que o psiquiatra prescreveu, estou melhor, não vou mais fazer nada disso. É possível, sim, que a ansiedade possa retornar, e aí com aquela gama de sintomas que pode causar a invalidez, que vai interferir no dia a dia da pessoa. Então, se seguir o acompanhamento médico, né, tanto médico quanto psicológico, é possível manter a ansiedade num nível estável. Nesse caso, se a pessoa conseguiu uma aposentadoria por ansiedade ou depressão, ela obter melhora, é possível ela perder esse direito depois de ter conquistado? Sim, a aposentadoria por invalidez é conhecida também como aposentadoria por incapacidade permanente. Então, a partir do momento que essa incapacidade deixou de ser permanente, cessa o motivo dela ter e continuar aposentada. Então, sim, ela pode ser reabilitada e ser reinserida no mercado de trabalho e perder a aposentadoria. Existe alguma área ou profissão em que se percebe assim mais pessoas precisando entrar com esse tipo de benefício, de pedidos, melhor dizendo, por transtornos mentais, ou é o contrário? Por exemplo, são as pessoas que têm algum transtorno mental que em algumas áreas é mais perigoso elas estarem atuando? Eu acho que acaba sendo o contrário, Camila, né? Ainda não tinha parado para pensar sobre isso, mas não consigo ver uma área específica assim. Geralmente é algo que vem realmente da vida externa, a vida alheia ao trabalho, e que acaba afetando. Então, quando a gente não está bem emocionalmente, dependente da área em que atuemos, vai se aparecer complicações. Agora, assim, é possível que o INSS ou outra instância negue essa aposentadoria, não reconheça
a deficiência, né, a invalidez. E o que a pessoa pode fazer nesse caso? Sim, é perfeitamente possível que mesmo que a pessoa apresente laudos, receitas, encaminhamentos médicos, esteja bem ali qualificado, é possível sim que o INSS ou outro órgão previdenciário indefira esse pedido. E aí existem duas alternativas. A primeira, a pessoa ela pode recorrer administrativamente dessa negativa, ou ela pode buscar seus direitos na via judicial. Uhum. E lá também pode ser deferido ou indeferido. Entendi. E o que é preciso que a gente tenha em mente para garantir, assim, que mesmo que uma pessoa tenha, assim, problemas, transtornos, ela possa ir atrás dos seus direitos, ter uma vida saudável na medida do possível, né? Mesmo com um laudo, mesmo com essa situação, é possível que ela se equilibre de alguma maneira? Ou até esse processo pode ser um desgaste a mais para a saúde dela? Sim, pode ser um desgaste a mais, né? Dependendo muito da pessoa. Se ela não tiver uma rede de apoio, todo esse processo burocrático vai sim trazer desgaste. E a gente sabe que é um processo que às vezes é lento, que demora, a justiça é muito morosa também. Uhum. Então, pode sim causar um desgaste e vir a agravar esse sentimento, né? Esse transtorno. Pessoas com depressão, por exemplo, muitas vezes não conseguem nem levantar da cama. Sim. Então, nesses casos, existe uma representação? Ela pode ser representada no processo? Pode sim ser representado por outra pessoa tranquilamente. O que é preciso para isso? Olha, possivelmente ela vai precisar passar uma procuração, né? Ou dependendo da situação até uma curatela. Mas pode sim ser representado por outra pessoa. E é importante também esclarecer, embora não tenha sido perguntado, é que às vezes não só a incapacidade vem da doença em si, mas às vezes também do tratamento. Então, vamos supor que existe uma pessoa com depressão ou com ansiedade que faça uso de medicamento de tarja preta e esse medicamento deixa a pessoa sonolenta. Dependendo da profissão, a pessoa está sonolenta, ela fica incapaz de exercer, entendeu? Existe também esse cuidado na hora de prescrever tratamentos? Existe esse cuidado ou é mais uma necessidade? Por exemplo, aquela medicação vai causar esse efeito e não tem outro jeito? Isso já é mais da parte clínica médica. Psiquiátrica, né? Mesmo, né? Sim, mas dentro disso, né, dependendo do quadro que o paciente apresente, o médico ele vai escolher uma medicação específica, né? E como nesse caso, pode prescrever uma outra medicação para controlar esse sintoma da sonolência, por exemplo. Né? Então, ele vai prescrever ali uma série de medicações que juntas vão estar facilitando a melhora dessa pessoa. E para a gente concluir, né, assim, sobre as diferentes instâncias, se for funcionário público, se for da iniciativa privada, são caminhos diferentes para pedir essa aposentadoria ou outros benefícios? No geral, segue essa linha de seguir com o pedido administrativo, sendo negado, se recorre à via judicial. Para as duas instâncias, seja, no caso, prefeitura, seja o órgão previdenciário do Estado ou perante o órgão federal, que é o INSS. Geralmente segue essa mesma lógica. Perfeito. Obrigada, Tiago. Obrigado, Fernando. A gente agradece a participação de vocês aqui e para quem acompanhou a gente até o final, fica o convite para vocês acessarem oliberal.com e terem acesso a outras matérias ou conteúdos relacionados.